Vivemos em uma geração cercada por vozes de todos os lados. Há vozes externas que vêm da sociedade, da cultura, das redes sociais, das expectativas familiares e das pressões profissionais. Há também vozes internas, formadas por experiências passadas, medos, frustrações, desejos e inseguranças. Todas elas tentam influenciar nossas decisões, moldar nossa identidade e determinar o rumo da nossa vida. No meio desse cenário ruidoso, torna-se cada vez mais difícil discernir qual caminho seguir. É exatamente nesse contexto que a direção do Espírito Santo se revela não apenas necessária, mas essencial para uma jornada cristã saudável e frutífera. Ser guiado pelo Espírito Santo significa reconhecer que nem toda voz que soa forte é verdadeira, e nem toda opinião popular reflete a vontade de Deus. Muitas vezes, aquilo que o mundo apresenta como sucesso, realização ou liberdade está completamente desalinhado com os valores do reino. O Espírito Santo nos chama a um tipo diferente de escuta, uma escuta interior profunda, que não depende de aplausos externos, nem de validação humana. Ele nos conduz a partir de dentro, trabalhando no coração, na consciência e no espírito, trazendo discernimento em meio à confusão. Quando permitimos que outras vozes tenham mais peso do que a voz do Espírito, corremos o risco de viver uma fé superficial, instável e reativa. Passamos a tomar decisões baseadas no medo de errar, no desejo de agradar pessoas ou na comparação constante com os outros. Isso gera ansiedade, frustração e muitas vezes afastamento do propósito de Deus. O Espírito Santo, ao contrário, nos guia a partir da verdade eterna. Sua voz não nos empurra para a pressa nem nos oprime com culpa excessiva. Ela nos conduz com firmeza, mas também com paz. Uma das maiores evidências da direção do Espírito Santo é a paz interior que ele produz, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que estamos caminhando no centro da vontade de Deus. Enquanto outras vozes geram confusão, agitação e dúvida constante, o Espírito traz clareza progressiva. Nem sempre ele revela todo o caminho de uma vez, mas ilumina o próximo passo, convidando-nos a confiar e avançar pela fé. É importante compreender que ser guiado pelo Espírito não significa viver sem conflitos ou questionamentos. Até mesmo Jesus, em sua humanidade, enfrentou pressões, tentações e momentos de intensa luta interior. No entanto, ele permaneceu sensível à direção do Pai, priorizando a comunhão acima das expectativas das multidões. Isso nos ensina que a verdadeira direção espiritual exige coragem, silenciar outras vozes e valorizar a voz de Deus acima de tudo. Muitas vezes, o Espírito Santo nos direciona de forma contrária ao senso comum. Enquanto o mundo diz, proteja-se a qualquer custo, ele nos ensina a confiar. Enquanto a cultura diz, exalte-se, ele nos chama à humildade. Enquanto as pessoas dizem, não perdoe, ele nos convida à reconciliação. Essa contracorrente revela que a direção do Espírito não é confortável para a carne, mas é libertadora para a alma. Seguir essa voz exige fé, mas produz frutos eternos. Outro aspecto essencial da direção do Espírito em meio a muitas vozes é o discernimento espiritual. O Espírito Santo nos capacita a distinguir entre o que é apenas bom e o que é perfeito, entre oportunidades legítimas e distrações perigosas. Nem tudo que parece correto no momento contribui para o propósito de Deus a longo prazo. O testemunho interior nos alerta quando algo, embora atraente, pode nos afastar daquilo que Deus deseja realizar em nós e por meio de nós. Essa direção também nos protege de decisões impulsivas. Em um mundo que valoriza respostas rápidas e resultados imediatos, o Espírito nos ensina a esperar, a orar e a buscar confirmação. Ele nos livra de agir apenas por emoção ou pressão externa. Aprendemos, assim, a desenvolver a maturidade espiritual, entendendo que o tempo de Deus é tão importante quanto a vontade de Deus. A pressa muitas vezes nos coloca fora do ritmo divino, enquanto a sensibilidade ao Espírito nos mantém alinhados com seus propósitos. À medida que crescemos em intimidade com o Espírito Santo, sua voz se torna mais familiar, não porque as outras vozes desaparecem, mas porque aprendemos a reconhecer qual delas carrega vida, verdade e direção. Essa familiaridade não nasce da religiosidade, mas de um relacionamento vivo, construído na oração, na palavra e na obediência diária. Quanto mais ouvimos e respondemos à voz do Espírito, mais clara ela se torna e menos poder as outras vozes exercem sobre nós. Guiado pelo Espírito Santo em meio a tantas vozes, também nos conduz a uma vida de dependência contínua de Deus. Reconhecemos que nossa sabedoria é limitada e que precisamos da orientação divina, não apenas em decisões grandes,
mas também nas escolhas simples do dia a dia. Essa dependência não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece, pois nos conecta à fonte da verdadeira sabedoria. No fim, a grande transformação acontece quando deixamos de perguntar o que todos estão dizendo e passamos a perguntar o que o Espírito Santo está testificando em meu coração. Essa mudança de foco redefine nossa jornada. Caminhamos com mais segurança, menos ansiedade e maior propósito. Em meio a um mundo barulhento, aprendemos a valorizar a voz suave, porém poderosa, do Espírito Santo, aquela que não apenas nos guia, mas nos conduz à vida plena que Deus planejou para nós desde o princípio. O testemunho interior é uma das formas mais profundas pelas quais o Espírito Santo se comunica conosco. Ele não atua apenas ao nosso redor, organizando circunstâncias ou abrindo portas externas, mas trabalha principalmente dentro de nós, moldando percepções, convicções e decisões. Esse testemunho não é algo místico ou confuso, mas uma certeza silenciosa e firme que nasce no coração daquele que vive em comunhão com Deus. Em um mundo onde emoções oscilam rapidamente e opiniões mudam com facilidade, o testemunho interior se torna uma âncora espiritual que mantém nossa fé estável. Muitas pessoas confundem o testemunho interior com sentimentos momentâneos. Emoções são importantes, mas elas podem ser influenciadas por cansaço, medo, empolgação ou circunstâncias externas. O testemunho do Espírito, por outro lado, permanece mesmo quando as emoções variam. Ele não grita, não pressiona e não causa desespero. Pelo contrário, ele traz uma convicção acompanhada de paz, mesmo quando a decisão envolvida exige sacrifício ou renúncia. Essa paz não significa ausência de desafios, mas a presença da certeza de que Deus está conduzindo o processo. Aprender a discernir o testemunho interior exige sensibilidade espiritual. Essa sensibilidade é desenvolvida quando escolhemos priorizar a presença de Deus, a oração sincera e a meditação na palavra. Quanto mais alinhado o nosso coração está com a verdade de Deus, mais facilmente reconhecemos quando o Espírito confirma algo dentro de nós ou quando ele nos alerta a respeito de um caminho que parece correto, mas não é. O testemunho interior sempre estará em harmonia com as Escrituras, pois o Espírito Santo nunca se contradiz. Uma característica marcante do testemunho interior é que ele nos guarda da confusão. Quando estamos prestes a tomar uma decisão fora da vontade de Deus, muitas vezes surge um desconforto interior, uma inquietação que não pode ser ignorada. Não se trata de medo, mas de um alerta amoroso. Da mesma forma, quando estamos no caminho certo, mesmo sem garantias externas, há uma tranquilidade profunda que nos sustenta. Esse contraste nos ensina que Deus está mais interessado em nos guiar do que em nos ver errar. O testemunho interior também nos ensina a caminhar por fé e não apenas por evidências visíveis. Há momentos em que todas as circunstâncias parecem desfavoráveis, mas o Espírito Santo confirma no coração que aquele é o caminho correto. Nesses momentos, somos convidados a confiar mais na direção de Deus que na lógica humana. Essa confiança não é cega, mas baseada em um relacionamento contínuo com o Senhor, que já demonstrou sua fidelidade em outras etapas da jornada. Além de nos direcionar, o testemunho interior também nos confronta. O Espírito Santo revela motivações erradas, intenções ocultas e escolhas que fazemos apenas para satisfazer o ego ou o orgulho. Esse confronto não tem como objetivo nos condenar, mas nos alinhar. Ele nos chama ao arrependimento, à correção e à maturidade espiritual. Quando respondemos com humildade, experimentamos crescimento e liberdade. Ignorar esse testemunho, por outro lado, pode levar à insensibilidade espiritual e a decisões que geram consequências dolorosas. Com o tempo, aprendemos que o testemunho interior não se manifesta apenas em grandes decisões, mas também nos detalhes do cotidiano. Ele orienta nossas palavras, atitudes e reações. Ele nos alerta quando estamos prestes a ferir alguém, nos encoraja a agir com compaixão e nos direciona a oportunidades de servir. Dessa forma, nossa fé deixa de ser limitada a momentos específicos e passa a influenciar toda a nossa maneira de viver. Outro aspecto importante do testemunho interior é que ele fortalece nossa identidade em Cristo. O Espírito Santo confirma em nosso espírito que pertencemos a Deus, que somos amados e aceitos. Essa certeza nos livra da necessidade constante de aprovação externa. Quando sabemos quem somos em Deus, não somos facilmente abalados por críticas, rejeições ou comparações. Caminhamos com segurança, sabendo que nossa vida está firmada em algo maior do que as circunstâncias momentâneas. É fundamental entender que o testemunho interior se torna mais claro à medida que escolhemos obedecer. Cada vez que respondemos positivamente à direção do Espírito, nossa sensibilidade aumenta.
Da mesma forma, quando ignoramos repetidamente essa direção, nosso coração pode se tornar endurecido. Deus continua falando, mas a nossa capacidade de ouvir diminui. Por isso, a obediência não é apenas uma resposta à voz do Espírito, mas também um meio de manter essa comunicação viva e eficaz. O testemunho interior também nos ajuda a lidar com o tempo de espera. Nem sempre a direção de Deus envolve ação imediata. Muitas vezes, o Espírito nos orienta a permanecer, a descansar e a confiar em um mundo apressado. Aprender a esperar é um exercício de fé profunda. O testemunho interior nos lembra que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. Resultados imediatos e que o silêncio aparente não significa ausência de direção. Ao longo da jornada cristã, descobrimos que o testemunho interior é um presente precioso. Ele nos guia, protege, confronta e fortalece. Ele nos mantém alinhados com a vontade de Deus em meio a um mundo instável e cheio de incertezas. Quando aprendemos a valorizar essa direção interior, nossa caminhada se torna mais segura, mais profunda e mais transformadora. Passamos a viver não movidos por impulsos ou pressões externas, mas conduzidos pela voz fiel do Espírito Santo que habita em nós e nos conduz passo a passo no caminho da vida. A ação do Espírito Santo em nossa vida não se limita a nos orientar em decisões ou a nos dar direção em momentos específicos. Ela começa no nível mais profundo da nossa existência, revelando quem realmente somos. Uma das obras mais transformadoras do Espírito é confirmar em nosso interior a nossa identidade como filhos de Deus. Essa revelação não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência viva que redefine a maneira como nos vemos, como nos relacionamos com Deus e como caminhamos pela vida. Muitas pessoas vivem presas a uma identidade construída por circunstâncias, erros do passado, rejeições ou expectativas humanas. Crescem acreditando que seu valor está no desempenho, no reconhecimento ou na aprovação dos outros. Essa mentalidade gera insegurança, medo constante de falhar e uma necessidade incessante de provar algo. Quando o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, essas estruturas começam a ser quebradas. Passamos a entender que nosso valor não vem do que fazemos, mas de quem somos em Cristo. Essa confirmação interior produz descanso para a alma. Deixamos de viver tentando conquistar o amor de Deus e passamos a viver a partir desse amor. A obediência deixa de ser um peso e se torna uma resposta natural à graça recebida. Orar não é mais um dever religioso, mas um encontro com o Pai. A palavra de Deus deixa de ser apenas informação e passa a ser alimento. Tudo muda quando a identidade é firmada no lugar correto. O testemunho do Espírito também nos livra do medo. Quando sabemos que pertencemos a Deus, não somos mais dominados pelo pavor do futuro ou pela insegurança diante das adversidades. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que elas não definem quem somos. O Espírito nos lembra, em meio às crises, que somos cuidados, protegidos e guiados por um Pai fiel. Essa segurança interior nos permite atravessar vales sem perder a esperança e enfrentar desafios sem perder a fé. Outra transformação poderosa que nasce dessa identidade revelada é a liberdade em relação à opinião das pessoas. Quando a voz do Espírito se torna mais alta do que as vozes externas, deixamos de viver para agradar a todos. Isso não nos torna indiferentes ou insensíveis, mas nos dá clareza de propósito. Passamos a tomar decisões não baseadas em aplausos ou críticas, mas na convicção de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Essa liberdade é essencial para uma caminhada espiritual madura. A identidade confirmada pelo Espírito também redefine nossa relação com o pecado e com a santidade. Em vez de lutarmos contra o pecado por medo de punição, passamos a rejeitá-lo porque entendemos que ele não combina com quem somos. A santidade deixa de ser apenas uma lista de regras e se torna uma expressão natural da nova vida que recebemos. O Espírito Santo nos lembra constantemente que fomos chamados para algo mais elevado e essa lembrança nos fortalece a fazer escolhas que honram a Deus. Além disso, essa confirmação interior nos capacita a viver com propósito. Quando sabemos que somos filhos, entendemos que fazemos parte de algo maior do que nossos próprios interesses. A vida deixa de ser apenas uma busca por realização pessoal e passa a ser uma missão. O Espírito nos conecta ao coração de Deus, fazendo-nos enxergar as pessoas e as situações com compaixão, discernimento e amor. Passamos a perceber que cada etapa da nossa jornada tem um significado, mesmo aquelas que parecem simples ou difíceis demais. O testemunho do Espírito também cura feridas emocionais profundas. Muitas dores carregadas por anos estão relacionadas à rejeição, abandono ou falta de afirmação. Quando o Espírito Santo confirma o amor do Pai em nosso interior,
essas feridas começam a ser restauradas. Não é um processo instantâneo, mas é profundo e real. Aos poucos, a verdade de Deus substitui as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos. Onde havia culpa, nasce perdão. Onde havia vergonha, nasce dignidade. Onde havia medo, nasce confiança. Com o tempo, essa identidade sólida nos torna espiritualmente estáveis. Não somos facilmente abalados por crises, tentações ou mudanças inesperadas. Isso não significa que não sentimos dor ou dúvida, mas que não somos definidos por elas. O Espírito Santo nos mantém firmes, lembrando-nos constantemente de quem somos em Cristo. Essa estabilidade é fundamental para enfrentar tempos difíceis, sem perder a direção. A confirmação da nossa identidade também nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Passamos a confiar mais, a abrir o coração com sinceridade e a depender menos do controle humano. Entendemos que Deus não é um juiz distante, mas um Pai presente. Essa revelação transforma nossa oração, nossa adoração e nossa maneira de lidar com a correção divina. Mesmo quando somos confrontados, sabemos que isso vem de um lugar de amor. À medida que essa identidade se fortalece, também cresce em nós um senso de responsabilidade espiritual. Sabemos que fomos chamados para refletir o caráter do Pai neste mundo. Nossas palavras, atitudes e escolhas passam a carregar um peso maior, não de condenação, mas de propósito. Queremos viver de forma que honre aquilo que Deus declarou a nosso respeito. No final, compreender e viver a identidade confirmada pelo Espírito Santo é um dos maiores presentes da vida cristã. Ela transforma a nossa jornada de dentro para fora. Não caminhamos mais como órfãos espirituais, tentando sobreviver em um mundo hostil, mas como filhos amados, guiados, cuidados e enviados. Essa certeza interior muda a forma como enfrentamos a vida, como nos relacionamos com Deus e como impactamos as pessoas ao nosso redor. É a partir dessa identidade que toda a nossa caminhada ganha sentido, direção e poder transformador. A caminhada guiada pelo Espírito Santo se torna prática e visível quando aprendemos a desenvolver sensibilidade à sua voz e a responder com obediência no dia a dia. Não se trata apenas de grandes decisões ou momentos marcantes da vida, mas de uma condução contínua que afeta pensamentos, atitudes, palavras e escolhas aparentemente simples. Essa sensibilidade espiritual não nasce de forma automática, ela é cultivada por meio de um relacionamento intencional com Deus e de um coração disposto a ouvir. Muitos desejam ouvir claramente a voz do Espírito, mas poucos estão dispostos a silenciar as distrações que competem com essa voz. A sensibilidade espiritual cresce quando escolhemos desacelerar, criar espaços de oração, reflexão e leitura da palavra. Em um mundo barulhento e acelerado, aprender a ouvir o Espírito exige disciplina e prioridade. Não porque Deus não fale, mas porque muitas vezes estamos ocupados demais para perceber sua direção. A obediência, por sua vez, é o teste prático dessa sensibilidade. Ouvir sem obedecer enfraquece nossa percepção espiritual. Cada vez que o Espírito nos orienta e respondemos com submissão, nossa capacidade de reconhecer sua voz se fortalece. Da mesma forma, quando ignoramos repetidamente sua direção, nosso coração se torna menos sensível. Deus continua falando, mas nossa atenção diminui. Por isso, a obediência não é apenas uma consequência da direção do Espírito, mas um elemento essencial para mantê-la viva. Ser sensível ao Espírito também envolve aprender a distinguir sua voz de outras influências. Todo pensamento que surge em nossa mente vem de Deus. Algumas ideias nascem do medo, do orgulho ou de experiências passadas. O Espírito Santo, no entanto, sempre nos conduz em alinhamento com a verdade bíblica e com o caráter de Cristo. Sua voz não gera confusão nem contradição. Ela pode confrontar, mas nunca humilhar. Pode corrigir, mas sempre com amor e propósito. No cotidiano, essa sensibilidade se manifesta de muitas formas. Às vezes, o Espírito nos alerta a não falar algo que poderia ferir outra pessoa. Em outros momentos, ele nos impulsiona a agir com generosidade, mesmo quando isso exige sacrifício. Há ocasiões em que sentimos um direcionamento claro para esperar em vez de agir impulsivamente. Essas pequenas orientações, quando seguidas, moldam nosso caráter e fortalecem nossa comunhão com Deus. A obediência diária também nos ensina a confiar mais do que entender. Nem sempre o Espírito explica todas as razões por trás de sua direção. Muitas vezes, ele apenas nos convida a dar o próximo passo. Isso exige fé e humildade. A confiança se desenvolve quando reconhecemos que Deus vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Obedecer, mesmo sem total compreensão,
É uma declaração prática de que cremos na sabedoria e na bondade de Deus. Outro aspecto importante da sensibilidade espiritual é a disposição para ser corrigido. O Espírito Santo nos confronta quando nossas atitudes não refletem o caráter de Cristo. Esse confronto não tem o objetivo de nos afastar, mas de nos alinhar. Quando recebemos a correção com humildade, crescemos espiritualmente. Resistir à correção. Por outro lado, gera estagnação e endurecimento do coração. A maturidade espiritual é evidenciada pela capacidade de ouvir, reconhecer erros e ajustar o caminho. A sensibilidade ao Espírito também transforma nossos relacionamentos. Passamos a agir com mais empatia, paciência e discernimento. O Espírito nos ajuda a perceber o momento certo de falar e o momento certo de silenciar. Ele nos ensina a perdoar, a pedir perdão e a agir com graça. Relacionamentos restaurados e fortalecidos são frutos diretos de uma vida guiada pelo Espírito, pois ele sempre nos conduz à reconciliação e ao amor. No ambiente de trabalho, na família e na comunidade, a obediência à direção do Espírito produz testemunho. Pessoas percebem algo diferente em nossas atitudes, não porque buscamos reconhecimento, mas porque refletimos o caráter de Cristo. A integridade, a honestidade e a mansidão tornam-se marcas da nossa vida. Essa influência não nasce de discursos, mas de uma prática diária de submissão à direção de Deus. É importante lembrar que a sensibilidade espiritual não significa perfeição. Todos falhamos e em alguns momentos podemos interpretar mal ou resistir à direção do Espírito. No entanto, Deus é gracioso e paciente. Ele nos ensina, nos corrige e nos conduz novamente ao caminho certo. O mais importante é manter um coração ensinável, disposto a aprender e a crescer. Com o passar do tempo, a obediência diária produz maturidade espiritual. Passamos a reconhecer a voz do Espírito com mais clareza e rapidez. Nossa fé se torna mais firme e menos dependente de circunstâncias externas. Aprendemos a viver de forma intencional, conscientes de que cada escolha, por menor que pareça, contribui para a construção da nossa jornada espiritual. No fim, ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia é uma experiência transformadora. Não é uma vida sem desafios, mas uma vida cheia de significado. Sensibilidade à sua voz e a disposição para obedecer nos conduzem a um caminho de crescimento, paz, alinhamento com a vontade de Deus. É nessa caminhada diária, passo a passo, que o Espírito Santo molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para cumprir o propósito divino para nossas vidas. A transformação interior é uma das evidências mais claras de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando permitimos que ele atue livremente em nosso interior, algo começa a mudar de forma profunda e contínua. Não se trata apenas de comportamentos ajustados ou hábitos modificados, mas de uma obra que alcança o coração, as motivações e a maneira como reagimos às circunstâncias da vida. O Espírito Santo não trabalha apenas para nos tornar pessoas melhores aos olhos humanos, mas para formar em nós o caráter de Cristo. Esse processo de transformação começa quando reconhecemos que por nós mesmos somos limitados. Muitas vezes tentamos mudar com base na força de vontade, em promessas pessoais ou em esforços religiosos. Embora essas tentativas possam gerar mudanças superficiais, elas não produzem transformação duradoura. O Espírito Santo, por outro lado, opera de dentro para fora. Ele toca áreas que ninguém mais vê, revelando intenções ocultas, pensamentos desalinhados e atitudes que precisam ser corrigidas. Uma das primeiras áreas afetadas por essa transformação é a maneira como lidamos com as emoções. O Espírito Santo nos ensina a não sermos governados por impulsos momentâneos, mas pela verdade de Deus. Em situações que antes geravam explosões de ira, desânimo profundo, ansiedade constante, começamos a experimentar autocontrole e paz. Isso não significa ausência de sentimentos, mas uma nova forma de lidar com eles. O Espírito nos capacita a responder com maturidade onde antes reagíamos de forma impulsiva. À medida que essa obra avança, o fruto do Espírito começa a se manifestar de maneira natural. O amor se torna mais prático e menos condicionado às atitudes dos outros. A alegria passa a existir mesmo em meio a dificuldades. A paz se estabelece como uma realidade interior, não dependente das circunstâncias externas. A paciência nos ensina a esperar e a suportar processos. A benignidade e a bondade moldam nossa forma de tratar as pessoas. A fidelidade fortalece nossos compromissos. A mansidão nos livra do orgulho e da dureza. O domínio próprio nos dá equilíbrio. Esses frutos não são produzidos por esforço humano, mas pela ação contínua do Espírito em nós. Essa transformação também afeta profundamente nossa maneira de enxergar o pecado. Antes, o pecado podia parecer atraente ou inofensivo. Com a atuação do Espírito Santo, passamos a enxergá-lo como algo que fere nosso relacionamento com Deus
e prejudica a nossa vida espiritual. Não lutamos mais contra o pecado apenas por medo de consequências, mas por amor a Deus e desejo de viver de acordo com a nova natureza que recebemos. A santidade deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão de quem somos em Cristo. Outro aspecto importante dessa transformação é a renovação da mente. O Espírito Santo nos ajuda a substituir padrões de pensamento negativo, destrutivos ou limitantes pela verdade da Palavra de Deus. Mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, sobre Deus ou sobre a vida, começam a ser confrontadas. Aos poucos, nossa forma de pensar se alinha com a perspectiva do reino. Isso afeta nossas escolhas, nossas prioridades e nossa visão de futuro. Passamos a enxergar a vida com mais esperança, fé e propósito. A transformação interior também impacta nossos relacionamentos. À medida que o caráter de Cristo é formado em nós, nossas relações se tornam mais saudáveis. Aprendemos a ouvir mais, a julgar menos e a amar de forma mais sincera. O Espírito Santo nos capacita a perdoar ofensas que antes pareciam imperdoáveis. Ele nos ensina a lidar com conflitos, com humildade e sabedoria. Relações quebradas podem ser restauradas quando damos espaço para que o Espírito opere em nós. É importante compreender que essa transformação é um processo contínuo. Não acontece de forma instantânea nem completa em um único momento. Há etapas, desafios e aprendizados ao longo do caminho. Em alguns dias percebemos avanços claros, em outros somos confrontados com nossas limitações. No entanto, mesmo nos momentos de fraqueza, o Espírito Santo continua trabalhando. Ele não desiste de nós. Sua obra é constante, paciente e fiel. Durante esse processo, o Espírito também nos ensina a depender mais da graça de Deus. Percebemos que não somos transformados por mérito, mas por misericórdia. Essa compreensão nos torna mais humildes e mais compassivos com os outros. Em vez de apontarmos falhas, aprendemos a caminhar juntos, entendendo que todos estão em processo. A graça que recebemos se torna a base da graça que oferecemos. A transformação interior nos prepara para viver de forma coerente com o chamado de Deus. Não se trata apenas de falar sobre fé, mas de viver a fé de maneira prática. Nossas atitudes passam a refletir aquilo que cremos. Nossa vida se torna um testemunho silencioso, porém poderoso, da ação de Deus em nós. Pessoas ao nosso redor percebem mudanças reais, não porque nos esforçamos para parecer espirituais, mas porque o Espírito está operando de forma genuína. Com o tempo, essa obra transforma também nossa maneira de enfrentar o sofrimento. Em vez de nos afastarmos de Deus diante das dificuldades, aprendemos a confiar ainda mais. O Espírito Santo nos fortalece interiormente, dando-nos perseverança e esperança. Mesmo em meio à dor, há crescimento. Mesmo em meio às perdas, há amadurecimento. Nada é desperdiçado quando permitimos que o Espírito conduza a nossa jornada. No fim, a formação do caráter de Cristo em nós é o objetivo maior da transformação interior. Não se trata apenas de chegar a um destino, mas de nos tornarmos quem Deus nos chamou para ser ao longo do caminho. Quando nos rendemos à ação do Espírito Santo, nossa vida se torna uma expressão viva do amor, da graça e da verdade de Deus. Essa transformação não apenas muda nossa história, mas também impacta todos aqueles que caminham ao nosso redor. A jornada guiada pelo Espírito Santo culmina em uma vida de rendição total, onde aprendemos a confiar plenamente na direção de Deus e a caminhar alinhados com seu propósito eterno. Essa rendição não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Ela nasce quando reconhecemos que Deus conhece melhor o caminho, o tempo e o destino da nossa vida. Ao abrirmos mão do controle absoluto, damos espaço para que o Espírito Santo conduza cada etapa da nossa caminhada com sabedoria e graça. Render-se ao Espírito significa permitir que Ele governe não apenas as áreas espirituais da nossa vida, mas também nossos planos, sonhos, relacionamentos e decisões futuras. Muitas vezes desejamos a direção de Deus, mas apenas dentro dos limites que consideramos confortáveis. A verdadeira rendição, porém, envolve confiar mesmo quando o Espírito nos leva por caminhos inesperados. Essa confiança é construída a partir do relacionamento, da experiência e da convicção interior de que Deus é bom e fiel. Quando vivemos rendidos ao Espírito, nossa vida ganha um senso mais profundo de propósito. Passamos a entender que não estamos aqui por acaso. Cada talento, cada experiência e cada fase da nossa história
fazem parte de um plano maior. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar além das circunstâncias imediatas, conectando nossa jornada pessoal ao propósito eterno de Deus. Mesmo momentos difíceis passam a ser compreendidos como oportunidades de crescimento e preparação. Essa rendição também nos livra da ansiedade em relação ao futuro. Em vez de vivermos preocupados com o que vai acontecer, aprendemos a confiar que Deus está no controle. O testemunho interior do Espírito nos lembra constantemente que Ele está conduzindo todas as coisas. Essa segurança não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los com fé e esperança. Vivemos um dia de cada vez, confiando que o próximo passo será revelado no tempo certo. Outro fruto da rendição ao Espírito é a disposição para servir. Quando entendemos que nossa vida pertence a Deus, passamos a ver o serviço não como obrigação, mas como privilégio. O Espírito Santo nos direciona a usar nossos dons e habilidades para abençoar outras pessoas. Descobrimos que o propósito de Deus nunca é apenas individual, mas sempre envolve impacto coletivo. Nossa vida se torna um canal por meio do qual o amor e a graça de Deus alcançam outros. A rendição também transforma nossa maneira de lidar com o sucesso e o fracasso. Quando somos guiados pelo Espírito, aprendemos a não nos orgulhar excessivamente das conquistas, nem a nos definir pelas derrotas. Sabemos que tudo o que somos e temos vem de Deus. O sucesso passa a ser administrado com humildade e o fracasso com aprendizado e esperança. O Espírito nos mantém equilibrados, lembrando-nos de que nossa identidade está em Cristo, não nas circunstâncias. Viver alinhado com o propósito de Deus também exige perseverança. Há momentos em que o caminho parece longo, os resultados demoram e a tentação de desistir surge. Nesses momentos, o Espírito Santo fortalece nosso interior, renovando nossa fé e nossa visão. Ele nos lembra das promessas de Deus e nos encoraja a continuar mesmo quando não vemos evidências imediatas. Essa perseverança é uma marca daqueles que confiam plenamente na direção divina. A rendição ao Espírito Santo também nos ensina a lidar com mudanças. Ao longo da vida, planos são ajustados, portas se fecham e novas oportunidades surgem. Quando estamos sensíveis à direção do Espírito, aprendemos a não resistir às mudanças que fazem parte do plano de Deus. Em vez de medo, desenvolvemos confiança. Em vez de apego excessivo ao passado, cultivamos esperança no que Deus ainda fará. Outro aspecto importante dessa vida rendida é a consciência de que nossa jornada tem impacto eterno. Nossas escolhas não afetam apenas o presente, mas ecoam na eternidade. O Espírito Santo nos ajuda a viver com essa perspectiva, valorizando aquilo que realmente importa. Passamos a investir mais em pessoas do que em coisas, mais em caráter, do que em status, mais em obediência do que em reconhecimento. Essa visão transforma nossas prioridades. À medida que caminhamos guiados pelo Espírito, nossa vida se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Não porque tudo foi fácil, mas porque Ele esteve presente em cada etapa. O testemunho interior que nos guiou no início da jornada continua nos sustentando até o fim. Olhando para trás, percebemos que Deus esteve trabalhando mesmo quando não entendíamos. Olhando para frente, seguimos confiantes, sabendo que Ele continuará a nos conduzir. No final, viver rendido ao Espírito Santo é viver plenamente. É experimentar uma fé viva, dinâmica e transformadora. Caminhar com propósito, segurança e esperança, mesmo em um mundo cheio de incertezas. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossa jornada, nossa vida deixa de ser apenas uma sequência de eventos e se torna uma história escrita pela mão de Deus. Essa é a beleza de uma vida conduzida pelo Espírito. Ela não apenas nos leva ao destino certo, mas nos transforma profundamente ao longo do caminho.